Oi, seja bem-vindo, que bom você por aqui. Deus abençoe, eu espero que essa palavra possa ministrar o coração de vocês. Agora um aviso, um conselhinho, anote, medite, tá? Permita que realmente essa palavra possa entrar no coração de vocês, tá bom? Beijão, Deus abençoe, até, tchau. Bom dia, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Tudo na paz de Deus? Glória a Deus, Deus abençoe vocês em mais esta manhã. Renove a esperança, renove as forças, né? E que haja também revelação da parte dele à vida de vocês, ok? Deus é bom, muito bom, boníssimo, está sentado no trono, reinando, e nós estamos aqui cada dia mais para atender o chamado dele e abençoar esta terra através da vida dele em nós, amém? Eu queria ler um texto com vocês, começando aqui. Há quem diga que é a introdução, então vamos para a introdução. E o texto que eu quero ler está em Isaías, capítulo 40. E eu vou ler do verso 12 ao verso 14. Isaías 40, verso 12 ao verso... ao verso 15. 12 a 15. Então Isaías 40, 12 diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Esse texto revelado aqui no livro do profeta Isaías, ele relata a soberania, a grandeza, a excelência do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus tem os próprios planos dele e que os planos dele são perfeitos. Basta dizer que estávamos todos condenados à morte. Não havia esperança. O próprio salmista lá em Salmos capítulo 14, no Salmos 14 e no Salmos 53 diz que não havia um que entendesse, não havia um que compreendesse. Todos se fizeram inúteis e, infelizmente, todos nós condenados. Mas os planos do nosso Deus não era que perecêssemos e já estava tudo resolvido. Jesus havia de vir, Yeshua HaMashiach, e ele veio, assumiu nosso lugar naquela cruz, e hoje nós temos esperança de vida. Os planos do nosso Deus não podem ser frustrados. Amém? Estamos passando por um processo muito difícil no nosso contexto atual, uma pandemia, mas nossa certeza e convicção é que nosso Deus está no controle de todas as coisas. E nós temos entendido que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Lemos aqui, versículo 13 principalmente: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Nós sabemos que os planos do Senhor são bem maiores que os nossos. E nos cabe a nos submeter e colocar nossa vida à disposição dele para que ele possa usá-la da melhor forma possível. Às vezes é difícil para os homens compreenderem, porque os homens sempre buscam os seus prazeres, os seus desejos, e a vontade do homem é sempre experimentar coisas boas, né? As coisas boas, elas existem, virão, mas nós estamos numa terra corrompida. E infelizmente nessa terra nós sofremos muitas consequências, né? Haverá o dia de descanso, haverá o dia de estarmos com ele eternamente,
e que realmente haverá apenas coisas boas. Não haverá mais dores, não haverá mais enfermidade, né? Cessará todas as lágrimas e estaremos continuamente diante do nosso Senhor. Amém? Mas até lá, vamos continuar perseverando em fé e em dedicação a servir da melhor forma possível. Gostaria de aproveitar e orar um pouco com vocês agora nesta hora, pedindo para que o Senhor possa renovar nossa força, renovar nossa alegria, renovar nossa esperança, né? Fortalecer o nosso coração e mente, para que o nosso entendimento não seja afetado. Precisamos continuar confiando em Deus. Amém, amados? Senhor Deus, bendito, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Honras, glórias e louvores sejam dados exclusivamente a Ti. Tu, ó Pai, é o Deus de toda a terra. Tu fizeste todas as coisas. Por meio do Teu Filho criaste todas as coisas que há nos céus, na terra. Todos os seres. Tudo. O Senhor não foi pego de surpresa em momento algum. Mas o Senhor continua no controle. Pai, eu oro e te suplico nesta hora para que haja compreensão dos nossos corações aos teus planos. E quando eu falo compreensão, Pai, não é entender o que está acontecendo em si, mas entender que o teu governo, ele é soberano, ele é absoluto e ele jamais terá fim. E que nós possamos ter a devida esperança, entendendo que estamos nesta terra como bons soldados do Senhor, como homens e mulheres que foram resgatados pelo teu amor e misericórdia, e comissionados para revelar o teu amor e a pessoa do teu Filho a cada habitante desta terra. Senhor, está claro para nós que é uma terra corrupta e corrompida. É uma terra onde há doenças, onde há enfermidades, onde há guerras, onde há matança, onde há injustiça. Mas o Senhor nos deixou aqui na terra para que, como luzeiros, possamos revelar os caminhos do Senhor, para sermos esperança para um povo tão sofrido e perdido, para que o povo possa cada dia mais conhecer um Deus que é real e Ele está tão atuante como sempre esteve, e que nós somos a prova viva disso, para que nenhum homem pense que é o poder do dinheiro, o poder da fama, o poder, ó Senhor, da influência, mas é o poder do Senhor. Por isso nós estamos aqui como contraponto, para poder mostrar dia a dia, com a nossa forma de viver, com a nossa conduta, que nesta terra o que vale é uma vida cheia de fé, esperança e não uma vida voltada para as coisas dessa terra. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado a nós como igreja, a evidenciar a verdade do Senhor de uma forma tão diferente da que a religião propõe. Muito obrigado porque é a nossa época, é o nosso momento, é agora a nossa hora de revelar Jesus de forma genuína, por meio das nossas ações, por meio do nosso comportamento, e que fique claro que somos igreja onde quer que estejamos, independente das grandes reuniões que possamos fazer, mas que nós possamos cada dia mais revelar o Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade que você tem nos dado também, por meio da internet, de compartilhar da Tua Palavra com nossos irmãos, de poder falar da Tua Palavra de forma que traga esperança aos corações, possa animá-los também na fé e possa realmente, Senhor, juntos aqui, podermos compartilhar um pouco do Teu amor. Muito obrigado por todos aqueles que estão podendo assistir essa ministração, que o Senhor traga esperança aos nossos corações ainda maior e derrama sobre nós graça. Também estende suas mãos sobre nós, para que nesse tempo tão difícil não nos falte ousadia, nem intrepidez de falar a verdade. Eu sei que os homens muitas vezes questionam tuas ações, mas nós, como os teus filhos, estamos aqui para obedecer. Guia-nos por esse caminho, por esse tempo, para a honra e glória do teu grande nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Esse é um tempo de muita reflexão também, né?
Aproveita esse tempo para reflexionar. Aqueles que estão trabalhando, reflexiona também, né? Indo aos seus trabalhos, sei também que vai ter momentos que vão poder estar em suas casas, com suas famílias também, e que Deus possa realmente revelar-se a nós poderosamente nesse tempo. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Avisos, irmãos, avisos. Estamos aguardando as orientações precisas, estamos orando para que a gente possa retornar a nos ver pessoalmente, tá bom? Até então, o que eu posso dizer a vocês? Que os grupos de terça e quarta continuarão virtual, então na terça-feira nós vamos estar com vídeo ministrando, dando continuidade àquele assunto, lembra? Os pilares da vida da igreja, continuando terça e quarta, e até segunda hora, tá bom? Discipulado também vamos estar fazendo virtual, conversando, né? Ligando para os irmãos, batendo papo com eles, conversando por WhatsApp. Vamos aproveitando esse tempo. Bem, ok. Hoje, irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo que tem mexido comigo já há um bom tempo. É interessante falar isso porque vocês me ouvem falar de tantas coisas que mexem comigo. Imagina, né? Eu lembro de uma aluna que ela dizia para mim assim: como é que essa cabecinha, professor, cabe tanta coisa? Nem eu sei explicar. Eu sei que são muitas meditações, muitos pensamentos e muita coisinha guardada, e num determinado tempo eu puxo e vou pensando, né? Loucuras minhas, sei lá, não sei nem se posso dizer que são loucuras, mas tudo bem. Sim. Então eu tenho pensado já há um bom tempo sobre nosso comportamento, nossa forma de agir, nossa forma de viver na Terra. Por que eu tenho pensado nisso? Porque muitas vezes nós agimos de acordo com o que as pessoas esperam que venhamos agir. A própria igreja mesmo, ela termina criando uma forma, um modelo, né, de ser, de como se conduzir, de como se reunir. Mas a gente vê o nosso Senhor Jesus caminhando aqui na Terra e não havia um padrão tão claro. Basta ver primeiro pelos discípulos que ele escolheu. Características são diferentes e, lógico, homens que, pelos contextos atuais da própria igreja, não seriam escolhidos. Pela forma que se comportavam, pela forma que falavam, pelo pouco conhecimento que tinham. Mas esses homens não foram só chamados para ser discípulos nos contextos como Jesus, né? Pregou a muitos, mas chamou para estar com ele. 12 homens, dentre eles um ainda que ele sabia que era traidor, para caminhar junto com ele. Não tinha um padrão. As reuniões de Jesus não eram marcadas no sentido assim, olha, toda segunda-feira, todo sábado, todo domingo vão estar reunidos. A gente entende a importância, a mudança de tempos, né? E as dificuldades cronometradas de trabalho, que a gente vai fazendo determinadas coisas, mas Jesus não tinha isso. Em determinado momento, eu lembro, me chama a atenção, em determinado momento, aceita? Deus abençoe vocês. Voltando. Em determinado momento, Jesus soube da morte de João. E ele pega o barco. Ele vai com os discípulos, vão para o barco e atravessa, se não me engano, o Mar Tiberíades, né? E nesse atravessar o Mar Tiberíades, deixa eu ver aqui. Rapaz, ó, deixa eu ver se melhor, hein? Olha, a opção de aumentar o microfone. Fazendo teste aqui agora. Sim. E atravessando o mar de... atravessando o lago, o grande lago, né? Tinha lá o grande lago.
porque ele queria ficar só. A Bíblia diz que ele queria ficar só. Mas quando ele chegou do outro lado, tem uma grande multidão esperando ele. Ele começa a compartilhar, a ensinar, né, a vontade de Deus àquelas pessoas. Fica tarde, o discípulo vai despedir. Ele já tinha feito a multiplicação uma vez, multiplica novamente o elemento, tal. Começa a despedir o povo, ele despede também os discípulos, né, porque Jesus tinha ido lá para ficar só, mas ele só consegue ficar só depois que ele compartilha da palavra, conversa com um, com o outro, tal. Não sabemos quanto tempo durou isso, possivelmente não foi uma coisa muito rápida. Tem a multiplicação, o povo come, tal, mas não estava programado aquilo. E ele compartilhou a palavra com aquelas pessoas. Em outros momentos a gente vê isso, ou seja, momentos esporádicos, não era algo marcado, mas, ou seja, ele estava sempre pronto para compartilhar a verdade que havia nele, né? A verdade que ele carregava. E isso é interessante. Para nós, como discípulos de Jesus, isso é um ponto muito interessante. Foi nos dado uma revelação tão tremenda e tão poderosa, que essa revelação pode transformar vidas. A gente, talvez a sua história, talvez a minha história foi tão terrível, mas olhar hoje e ver o que a mensagem de Jesus revelada a nós fez conosco é impressionante. Não somos mais as mesmas pessoas. Então, e hoje nós carregamos essa mensagem, e quando compartilhamos essa mensagem e o Espírito Santo clarifica isso e convence a pessoa, a história dela também muda. É uma mensagem poderosa. Não é à toa que a gente vê uma guerra espiritual terrível para que nós não continuemos falando. Mas, como eu disse a vocês, analisando o dia a dia da gente, analisando a nossa forma de viver, e essas coisas me trazido alguns pensamentos. Por quê? Eu vou pegar um texto, vamos trabalhar com um texto aqui hoje, para tentar ordenar, sabe, de uma forma bem mais precisa esse meu pensamento, essa palavra sobre a nossa conduta e o desejo que Deus tem para nós nessa conduta. Acho que se eu fosse dar um título para essa nossa reunião, para essa palavra que eu estou colocando aqui, seria nossa conduta como discípulos de Cristo no contexto atual. Ficou até bonitinho, ó. Saiu agora até bonitinho. Então, nossa conduta como discípulos de Cristo no contexto atual. Pronto. Vamos usar esse tema aí, tá certo? O texto que eu vou estar usando, esse é o texto de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 38 ao 42. Esse texto que eu vou estar utilizando, tá bom? Acho que era bonita, né? Cadê? Cabo Verde. Foi. Lembrança de Cabo Verde. Tomando um chazinho agora. Coisa boa. Bem, vamos lá? Então, Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Verso 38 agora. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha servir? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será
tomada. Lembra do espontâneo, do natural, daquilo que não era programado, né? Que eu falei acerca de Jesus, da forma que ele andava. Eu queria analisar esse texto com vocês, antes de explaná-lo com mais calma, alguns pontos muito interessantes. No versículo 38, temos aí: ora, aconteceu que indo eles, deixa eu até ver a tradução aqui para fazer uma comparação. Cadê? Certo. Ok. Então, ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, né? No versículo 38 a gente vê que eles entraram em uma aldeia e chegaram à casa de uma certa mulher. Claro que a gente sabe que o texto fala a casa de certa mulher, mas na verdade aqui era a casa de quem? De Lázaro, né? Que era irmão de Marta e Maria. Então Jesus estava na casa de Lázaro. Continuando aí, voltando um pouquinho. O recebeu em sua casa. Jesus tinha um ponto interessante. Jesus, quando muitas vezes ia para um local, ele não ia só, ele ia com seus 12. Bem provável que os 12 estivessem com ele. Ou seja, Jesus não estava sozinho com Marta e Maria. Possivelmente Jesus estava com elas duas, os 12 mais Lázaro. Vamos lá, continuando. Ela tinha uma irmã chamada Maria, então falou que tinha uma casa de Marta, 38, né? E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Eu peguei o texto aqui para comparar, porque eu queria só verificar essa palavra também. E deixa eu ver, eu estou usando a Bíblia King James 1611, mas vou comparar na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá bom? E ele diz assim no versículo 39, a João Ferreira de Almeida: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. É interessante, a King James ela termina sendo mais clara nesse sentido, quando ela usa o termo também. Como eu disse para vocês, simplesmente Jesus não estava sozinho, ele estava com os 12, né? Possivelmente Lázaro estava ali, e ele estava fazendo o quê? Compartilhando a palavra. Na João Ferreira a gente fala ensinando-lhes, né? a palavra. E é interessante porque Jesus estava ali, poderia chegar e falar: vou descansar um pouquinho, vou ficar. Era algo que estava dentro dele, era algo dele, de compartilhar, de falar, né? E assim ele fala, e aquilo, lógico, foi encantador, era encantador para Maria, e Maria parou ali, sentada. Marta, porém, versículo 40, estava atarefada com muito serviço, e vindo até o Senhor, até Jesus, ela disse: não se importa, Senhor, que eu me dê serviço sozinha? Então, ela não estava fazendo algo apenas para Jesus, havia outras pessoas, né? Lógico, possivelmente seus discípulos. Então, muita coisa para ser feita, né? Mas Maria estava sentada aos pés, e Marta vai questionar isso. 41, Jesus respondendo disse: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas não são necessárias. Versículo 42, né? E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tomada. Além dessas explicações que eu falei sobre esse texto para vocês, eu também gostaria de falar e ampliar, porque é um contexto meio seu hoje. Muita atividade para fazer, muitos compromissos, né? Uma vida tão agitada e tal, e que nos leva a tantas preocupações, né? Pagar contas, trazer alimento para casa, e N outras situações que nós podemos até colocar, né? Jesus, da mesma forma, ele também tinha as suas preocupações. E o que eu acho interessante é que Jesus ele não veio abolir o trabalho, ele não veio abolir os compromissos, ele não veio questionar, né, as nossas tarefas e dizer que não, vocês estão tudo errado, jogue para cima. Não é. A questão não é essa.
A questão é como devemos nos conduzir em todos os afazeres, todas as dificuldades, todos os trabalhos que nós temos que fazer. Nós temos muita coisa para fazer, sim, né? E com o passar dos anos as coisas tomaram, lógico, um rumo bem diferente. Basta dizer a forma de ensino hoje, né? Naquela época de Jesus, os pais ensinavam os filhos ao mais, os filhos das famílias mais abastadas, elas compartilhavam, permitiam que seus filhos fossem ensinados, mas que não tinham isso. Os filhos aprendiam os ofícios do pai, constituíam a família e assim seguiam. Então, a vida era muito simples, né? A vida era muito simples. Era seguir o ofício do pai, constituir família e continuar o ciclo. No nosso contexto, a coisa mudou. A gente saiu da simplicidade para a complexidade, né? Para a gente não basta só ter um ofício. E muitas vezes a gente pode dizer, deu o livro do ofício do meu pai. Infelizmente, em alguns casos as pessoas dizem isso, que o pai foi agricultor e tal, mas tudo bem. Então, e a coisa ficou mais complexa, porque temos que fazer uma faculdade, e a faculdade só não dá mais. Não, primeiro, vamos lá, temos que estudar, né? Passar pelo ensino fundamental, ensino médio, depois de estudar a educação básica, vamos dizer assim, temos que ir para a faculdade. Quando não é para a faculdade, é um curso técnico, mas que vai garantir para a gente um certo valor. Dentro da faculdade mesmo precisa fazer uma pós-graduação para poder ir tal. E a gente vai complicando. E nessa complicação, mais informação. Não quero questionar e nem quero dizer que é certo ou dizer que é errado. Não é esse o meu ponto. Mas dentro daquilo que eu quero discutir é quem determinou que esse é o caminho. Talvez você pense assim e diga, mas se não for dessa forma, eu não vou ter o que eu tanto almejo, né? E aí a gente para um pouco e pensa, o que é que você tanto almeja? Uma condição de vida melhor, uma forma de sustentar minha família, uma forma de... E é um pensamento interessante, mas às vezes é a forma errada. Às vezes a gente perde a família tentando salvar a família, né? É uma lógica ilógica, né? Porque eu trabalho tanto para sustentar a minha casa, mas eu não estou em casa. Eu trabalho tanto para dar um conforto do qual eu desfruto, e muito menos a minha família da minha presença. Então, a gente sai da simplicidade que Jesus falou. Olhando aqui, a gente vê Jesus falando de algo muito interessante com Marta, porque Marta estava preocupada em servir bem, mas estava perdendo ensino, estava perdendo comunhão, estava perdendo um momento gostoso de estar ali com todos, sentado, ouvindo Jesus. Era uma coisa importante que ele estava fazendo. Nós estamos discutindo a questão da importância. Mas a preocupação dela estava tão elevada que ela queria tirar até a irmã daquele momento. E Jesus faz um comentário com ela no versículo 42, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Talvez o que você esteja fazendo hoje não seja tão necessário, embora seja importante. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, nesse contexto de tantas atividades, tantas coisas que o mundo diz que é importante, precisamos desenvolver, como ser discípulo de Jesus nesse contexto? Será que é só a gente ir para as reuniões aos domingos, ou em um outro momento, quando der, né, se a gente tiver compromisso de igreja nas casas, que a gente tem? Essa é a vida de nós, discípulos do século 21. Essa é a nossa vida. E dizer, não, aquele ali é pastor, então a responsabilidade é dele. Ele que tem que orar, ele que tem que gastar o tempo dele com Deus, ele tem que organizar as coisas. Não, aquela outra é missionária, então ele tem que se virar para poder conseguir e tal. E outra, eu ajudo a obra, porque eu sou mantenedor, então eu trabalho, então eu financeiramente invisto, tal. O Evangelho é muito mais simples que isso. No Evangelho não pode acontecer, e não acontece, amados, transferência de serviço. Deixa eu tentar explicar isso para você. O meu serviço de fazer discípulos
é o mesmo serviço que o seu. Se você é empresário, se você é um operário, se você é um professor, se você é uma enfermeira, você continua sendo um discípulo que tem a função de fazer discípulos. A tua ocupação não exime você do seu compromisso com Cristo Jesus. A sua vida atarefada não serve como desculpa para você não cumprir o chamado de Cristo para a sua vida. Como é que eu vou fazer então? Agora a gente precisa de quê? Sabedoria. Sabedoria. E a sabedoria, ela tem que vir do alto. Tiago, em sua carta, ele diz assim: que não tem sabedoria, peça a Deus, que a dá deliberadamente. Então precisamos ter sabedoria para chegar e dizer: Senhor, o Senhor sabe o contexto pelo qual me encontro aqui nessa terra. O Senhor permitiu que eu estudasse, o Senhor permitiu que eu tivesse a formação, o Senhor permitiu que eu estivesse nesse emprego, o Senhor me permitiu que estivesse em muitos contextos. Como, Senhor, tendo esse contexto do qual me encontro, posso revelar o Teu nome e cumprir o Teu chamado, porque ainda estou aqui nessa terra para isso. Mas já viu que a gente não faz isso? A gente ora: Senhor, fulano está me perseguindo, Senhor, tenha misericórdia de fulano. Ou a gente ora: Senhor, permita que o Senhor me eu ganhe um aumento, Senhor, livra-me no dia que eu estiver indo, Senhor, só faz pedidos voltados para as coisas que nós estamos desenvolvendo, para que possamos ter paz nas coisas que estamos desenvolvendo e ganhar um pouco mais nas coisas que estamos desenvolvendo, mas pouco oramos em relação ao serviço que estamos cumprindo. Amigos, Deus não tem nada contra o trabalho. Deus não está querendo tirar ninguém do trabalho. Deus não quer prejudicar ninguém. Deus não quer que ninguém deixe de comer. Deus não quer... Não é isso. Mas eu e você precisa ter uma consciência clara do porquê estamos aqui. E não permitir, com sabedoria, graça e direção do Espírito Santo, que as correrias e tarefas do dia que vão existir, que são necessárias, que são importantes, nos impeçam de cumprir o motivo real de que estamos fazendo aqui. Precisamos trabalhar, precisamos correr, precisamos buscar coisas sim, dentro do contexto real de vida, porque o mundo nesse que estamos hoje, na nossa atualidade, tem essas demandas. Mas precisamos da sabedoria de Deus, de manifestar a glória dele, como os discípulos do primeiro século manifestaram. Precisamos manifestar a graça, a ação, o poder do Espírito Santo, como eles manifestaram. O contexto deles era um, o nosso é outro. E temos que pedir graça, sabedoria e direção para usar dessa mesma unção e graça no nosso contexto atual. Não podemos ser a geração que chegará um dia e falará diante do Senhor dizendo: Senhor, os tempos mudaram. As pessoas estavam tão atarefadas, e nós também, porque senão a gente não ia comer, precisava trabalhar. Não há desculpa. Porque nós temos o Espírito Santo que foi dado a eles e também foi dado a nós. E por isso precisamos da direção, sabedoria e discernimento para saber como, nesse contexto, com tantas demandas, necessidades e coisas que precisam ser resolvidas, manifestar a glória dele e fazer discípulos. Não podemos pegar e fazer discípulos como a gente. E eu digo como a gente no contexto de correria, que vão para os contextos religiosos e acham que está tudo bem, porque não é isso. Não é isso. Eu quero com essa palavra despertá-los. Despertá-los ao menos a buscar, a clamar ao Senhor e falar: Senhor, dai-me sabedoria, mostra-me como desenvolver. E o que me deixa fascinado nesse contexto, e vocês vão entender por que a minha meditação nessa palavra, né, nessa maneira de pensar, nesse tempo, porque eu falo assim: Senhor, os tempos estão difíceis. E às vezes não conseguimos cumprir com os aspectos religiosos ou aquilo que nos é dito. Então isso me confrontou muito até eu perceber o seguinte: eu tenho que servir ao Espírito Santo.
atender a voz dele, servir ao meu Senhor, contribuindo para o desenvolvimento da igreja, como ele ensinou. E às vezes a gente tem um pensamento de compensação e satisfação errôneo. Fui para o grupo dessa semana, tô beleza. Não, eu cumpri a minha meta de leitura hoje, orei, tô beleza. Não tá beleza, não tá beleza, porque a nossa vida é dele. Então não é porque você fez algo que você tá ok, não é assim que funciona. E outra, e não é 24 horas orando e que você fala, pronto, agora aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e eu vou sair e falar com... Não é isso. É sensibilidade à voz do Senhor. Gente, deixa eu tentar clarificar para vocês como é esta sensibilidade. Vamos lá. Deixa eu lembrar, tem vários irmãos aqui para eu falar para vocês nesse contexto. Mas eu vou escolher um irmão que talvez alguns não gostem da escolha, tá bom? Mas me permita. Depois eu vou tentar outro para melhorar, mas eu quero nesse por enquanto. Eu quero falar de Sansão. A gente sabe que Sansão foi um dos juízes, né, de Israel. Você reparou que na história dos juízes não havia grandes eventos para que o povo olhasse, falasse para isso, oh, esse é o nosso juiz, é esse que Deus escolheu. Porque não havia esse grande ajuntamento para isso. 10 segundos, 5 segundos você pensar aí. Entendeu? Vamos lá. Haviam juízes em Israel, né? Livro de Juízes, aquele livro lá, fala de homens que se levantaram e livraram Israel. Mas não havia um consenso, não era uma coisa que o povo olhava lá e falava, esse aqui, gente, agora é o nosso juiz. Vamos servi-lo. Por que não houve isso naquela época de juízes? Pensa um pouco aí, 5 segundos aí, 10 segundos. Vamos responder. Pronto? Deu para pensar? Conseguiram ver alguma coisa? Veja só. Lembra do último juiz? Vamos para o último juiz. Quem foi o último juiz? Rapaz, vocês estão sabendo a Bíblia demais. Parabéns, isso mesmo, Samuel. Beleza, acertaram. E Samuel, como último juiz, já estava ficando velho. Tinha os filhos de Samuel que não andavam no caminho do pai. E o povo faz um pedido a Samuel. Tem outro pedido? Dai-nos um rei. E Samuel fica desesperado, angustiado, o povo me rejeitou e tal. E quando ele vai conversar com Deus, ele fala assim, não, o povo não rejeitou vocês, mas me rejeitou. Como ele diz. O rei, aquele que direcionava o povo, era o Senhor. Quem levantava os juízes era o Senhor, para dar livramento, para guiar o povo. Embora aquele povo andasse, a gente sabe, de qualquer maneira, porque na época dos juízes a gente vê um povo que infelizmente não seguiu a orientação de Josué, né? E não expulsou, na sua grande maioria, os inimigos. Muitos conviveram com eles e terminaram se perdendo. Mas nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus deles, Rei deles, os guiava mesmo assim. E dentro desses juízes se levanta um homem chamado Sansão. A história é maravilhosa, como o anjo se revela à mãe de Sansão, né? Depois se revela a ela novamente e junto agora com o pai. É dito tudo que vai acontecer, a bênção que seria comer daquela criança. Mas a vida de Sansão, hein? Gente, mesmo Sansão tendo a vida que tinha, ele era consciente a Deus que ele servia. Isso não deixou, isso não impediu de viver a vida desgarrada que ele viveu. Mas ele foi desenvolvendo
a vida dele. E o Senhor estava com ele. Não, Jackson, não. Tava. Tanto estava que os filisteus não conseguiam pegar ele. Ele matava filisteu e ele acabava com tudo. E não tinha como pegar aquele homem. E o poder de Deus estava sobre ele. A palavra diz que o Espírito vinha sobre ele. E aí? Deus estava com ele. Ele estava cumprindo dentro daquilo que foi comissionado a fazer. Dar livramento ao povo de Israel. A gente sabe que ele termina se apaixonando por Dalila, aquela questão toda, tal, e termina revelando o segredo. Dalila vai e conta, corta os cabelos de Sansão. Aí sim ele é pego e tal. E ele vai sofrer lá na prisão dos filisteus. E nesse sofrimento, quando ele é colocado, determinado de uma festividade grande, que estavam reunidos quase todos os filisteus, muitos filisteus mesmo, ele é colocado lá para diverti-lo, já que tinham cegado os olhos dele, né, e tal. E aí ele pede para que o jovenzinho que está com ele levasse a coluna central do templo lá onde esses filisteus estavam. E é interessante que nesse contexto ele faz um clamor ali, né? Ele faz um clamor. E esse clamor que ele faz é: Senhor, responde minha oração, ao menos essa vez, e devolve, né, aquela graça, aquele poder, né? Permita-me experimentar do Senhor mais uma vez, para que possa me vingar dos teus e dos meus inimigos. E o Senhor concede. Se a gente olha a Sansão hoje, a gente diria: não é um homem para a gente espelhar, não é exemplo, não é modelo, porque a gente botou na nossa cabeça um modelo de santidade. Não estou aqui discutindo santidade, não estou discutindo aqui postura, mas eu estou discutindo que existem modelos que nós criamos, engessamos e que não permitimos que o Espírito tenha liberdade de agir. E a gente termina fazendo o que Jesus nos ensinou a não fazer, que é julgar. É um processo difícil, porque não é um contexto novo do que a igreja pensa. Herdamos isso, herdamos o pensamento de santidade, de postura, e vamos nos andando dessa forma. O problema disso? Hipocrisia. Quantos hipócritas há na igreja? Quantos que dizem que não deve roubar, mas roubam? Quantos que dizem que não deve mentir, mas mentem? Quantos que dizem que não deve adulterar, mas adulteram? Essa é a hipocrisia de muitos aí. Mas vamos lá. Eu quero que você saia daqui. Ou levante-se. Sair daqui, acho que não vai sair, que não veio para cá, mas tudo bem. Levante-se. Quando terminar, reflita e pense assim: eu, como discípulo de Cristo Jesus, estou desenvolvendo da maneira que o meu Pai quer que eu desenvolva? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nesse local? Por que eu estou nesse contexto? Por que eu conheço essas pessoas? Por que foi me dado essa oportunidade? Talvez você melhorou no seu emprego, talvez você piorou, talvez você avançou na série, talvez você perdeu e teve que regredir. Que Deus tem com você? Que discípulo você é nesse seu contexto? Abra os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Abra o seu entendimento para que ele possa ensiná-lo e instruí-lo, para que você seja uma pessoa que experimenta de Deus e não apenas as coisas da terra. Às vezes nós ficamos numa correria tão absurda para buscar uma coisa que já temos, porque foi lhe dado de graça. Paz, que excede todo entendimento, foi lhe dado de graça. Não é o dinheiro, não é o conforto da terra que lhe dará paz. Isso é mentira. Às vezes nós corremos. Deixa eu ler mais um texto com você. Mateus, capítulo 10, verso 16. Não, 16 não, Mateus 10, 16 não.
É isso mesmo, Mateus 10,16. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas eu quero a segunda parte. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu só quero esta parte. Simples como as pombas. A simplicidade é tão fundamental. Simplicidade para ouvir Deus, simplicidade para desenvolver a nossa vida, para não atrair atenções indesejadas. O nosso Senhor era simples. O Senhor Jesus podia qualquer coisa, ensinou você também a fazer qualquer coisa. Ele diz que se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, poderíamos dizer a um monte: sai daqui, vai para outro lado, e ele vai. Então, você tem esse poder, eu também tenho. Pela fé, graça e confiança nele. Mas por que você está usando o seu tempo de oração? O que é que tem motivado suas orações? Eu lembrei agora de Thiago Brunet. Estou lendo aqui o livro. Aqui tá. Lembra do livro? Dinheiro é emocional. Tem um... acho que na introdução do livro, Thiago Brunet conta uma história que é bem interessante e tem a ver com isso que eu estou falando com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Ah, sim, tá aqui. A ilustração de um pescador. Uma coisa interessante. Havia um simples pescador no Nordeste brasileiro que vivia como muitos de seus conterrâneos à beira-mar com a família. Seus filhos iam à escola pela manhã e à tarde ajudavam com o barco de pesca. Senhor Antônio era conhecido por aquelas bandas por ser um exímio colecionador de peixes e intérprete dos sinais que vinham do mar. Ele pescava em grande quantidade por saber encontrar as melhores regiões e selecionava cada peixe conforme o tipo e qualidade. Certa vez, um mega empresário que vivia uma estafa fora do comum escolheu o Nordeste para descansar 2 dias. Caminhando pela paradisíaca praia, encontrou o Senhor Antônio. Ficou analisando como ele era bom na quantidade e na qualidade do que pescava. Um menino que vivia pelo cais lhe contou algumas coisas sobre o pescador. E o homem notou que com apenas um barquinho sem estruturas conseguia vender até 150 peixes em um só dia. E mais, os melhores peixes já pescados eram encomendados por restaurantes da cidade, contou o menino. O mega empresário ficou curioso, interessado naquela história. Ele se aproximou do Senhor Antônio e disse: olá, homem do mar. Estava reparando no seu trabalho. Parabéns. O senhor reparou que pesca 150 peixes por dia? É claro, sorriu o Senhor Antônio. Sabe, eu sou um grande homem de negócio. Já levantei e dirigi muitas multinacionais. Estou aqui, inclusive, para me livrar do estresse e estafa de tanto trabalho. Sabe como é, né? Por isso estou aqui desfrutando desse paraíso para ver se descansa um pouco. Mas estava observando o senhor. Eu gostaria de lhe dar uma consultoria de graça, disse o empresário. O pescador parou de desenrolar a rede por uns segundos e levantou a cabeça. Por que o senhor não junta um lucro de 3 meses da venda de 150 peixes diários e compra o segundo barco? Assim, o senhor poderá treinar mais o pescador e terá 300 peixes diariamente. Em mais 3 meses, haverá recursos suficientes para comprar mais um barco. Em um ano, o senhor terá a maior frota de barcos dessa região e pescará mais de 1000 peixes todos os dias, explicou. O simples pescador perguntou: e depois disso? Depois disso, o senhor pode abrir uma cooperativa e futuramente até abrir capital na bolsa. Podemos até sonhar em vender a empresa para uma multinacional. Com alguns anos de trabalho, o senhor poderá se tornar multimilionário. O pescador insistiu. E depois? Como assim, homem do mar? Questiona o rico empresário. Depois disso, o senhor poderá vir morar na praia, comer nos melhores restaurantes,
ser feliz com sua família e aproveitar o melhor desta terra. O senhor Antônio, pescador, sorri e diz: moço da capital, isso é justamente o que eu tenho hoje. Essa história, desde quando eu li pela primeira vez, me chamou muita atenção, porque a gente busca determinadas coisas que às vezes já temos. Muitos de nós já temos filhos por perto, o esposo ou a esposa, e entramos na correria desenfreada dizendo que queremos dar conforto a ele. Muitos de nós conhecemos a Cristo Jesus, temos livre acesso a Ele, apenas entrando no nosso quarto, dobrando nossos joelhos, às vezes apenas meditando na palavra, e queremos desenvolver tantas coisas para achar que estamos trabalhando ou que estamos agradando a Ele. O nosso Deus é simples, e tem me chamado você para viver de simplicidade. Ser discípulo nesse contexto atual é ter sabedoria e discernimento vindo de Deus para como refletir a glória dele onde quer que estejamos. Como manifestar o poder e a glória dele onde você está? Clame ao Senhor, ore, converse com Ele, peça que Ele guie, que oriente. Viva a simplicidade da vida de Cristo. Tira o fardo, tira o peso que está sobre suas costas, com buscas que muitas vezes não vão te levar para o caminho que você gostaria, mas para bem longe dele. Tem muito mais coisa para a gente falar, como sempre, mas fica a meditação, tá bom? Deus abençoe vocês, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Espero em breve poder abraçá-los, beijá-los e confraternizar, tá bom? Um abração, meus amados. Deus bendiga a todos, no nome de Jesus. Até breve. Tchau.